Bom dia, boa terça-feira. Vamos para o terceiro episódio dessa temporada. Hoje, num local diferente, não temos o verde, mas talvez também num papo íntimo, né? Essa luz mais amarela. Esse terceiro episódio vem um pouco como contribuição do segundo episódio, que a gente fala um pouco desse lugar, do que a gente demanda. E é uma tentativa de algum tipo de resposta, né? Assim, então, para eu poder localizar minha demanda, eu preciso localizar meu desejo. Então, eu venho falar de desejo feminino. Esse é um episódio bem importante para mim, porque ele sai um dia antes do meu aniversário, de 31 anos. Então, acho que ele tem a contribuir comigo mesma, também nesse sentido. Eu volto um pouco ao que eu falei no primeiro episódio, que é localizar aonde é que tá o meu corpo, quais são as experiências que eu trago, e que eu tenho um compromisso ético com as histórias que eu escuto, das quais eu trabalho, as vivências que eu também tenho com outras mulheres, com outras experiências, mas eu também tenho um compromisso de falar que eu sou uma mulher cis, branca, graduada, e tem algumas coisas que perpassam esse meu corpo heterossexual. Casada, eu estou há 17 anos numa mesma relação. Então tem coisas que eu vou falar aqui que perpassam a minha experiência e que não vai ser a mesma para todos, sabe? Então eu acho que é importante ressaltar isso. Apesar de também dizer que eu não tô aqui também para falar apenas para narrar minha experiência. Então, tem alguma coisa do qual eu escuto, das mulheres que eu me proponho a ouvir e das mulheres que eu me proponho a conhecer, a vivenciar a vida. Então, falar de demanda sem falar de desejo é um problema. Primeiro, porque às vezes a gente confunde as duas coisas e trata como desejo aquilo que é uma demanda que pode estar muito estereotipada, né? Então, por que a ideia do pote e agora o que está vindo como legendário vende tanto? Porque eles constroem nas mulheres uma demanda por um homem que está ligada a um estereótipo do que as mulheres deveriam demandar, do que elas deveriam precisar. E aí a gente circula a partir disso nas relações. O que a gente deveria demandar? E às vezes a gente se pergunta muito mais sobre o que a gente deveria demandar do que o que a gente de fato deseja numa relação. Então, inclusive, às vezes, para dar pé para trás também, assim, eu não deveria demandar dele isso, porque ele é apenas um ficante. Eu não deveria demandar dele isso, porque ele é um homem. Eu não deveria demandar dele disso, porque ele nunca me pediu casamento. E aí, muitas vezes, a gente não se pergunta o que eu desejo dessa relação. Para que aí eu possa demandar. Porque se eu desejo algo de um ficante, é a partir do meu desejo que eu posso demandar alguma coisa dele. E aí, assim, eu comecei a pensar essa questão de desejo e me veio o filme Baby Girls. Baby Girl, que é um filme com a Nicole Kidman e que é um filme, se eu não me engano, foi indicado ao Oscar ou alguma premiação. E aí eu fui assistir esse filme, eu já imaginava que ia trazer um pouco dessa ideia do desejo, e eu fui assistir o filme. E eu vou trazer algumas coisas que podem, inclusive, ser spoilers, então, mas assistam o filme. Para além de clichê, estereótipo, coisa hollywoodiana para ser vendida, tem alguma coisa ali na história dela que circula esse lugar do ela não querer reconhecer o próprio desejo. E aí acaba dando merda no casamento. Vamos falar dessa ideia de casamento e de relacionamento. E aí ela acaba traindo o marido, mas me chama a atenção, por que eu tô fazendo recorte para essa parte do filme? Porque tem um momento que ela diz para ele assim: não é você. Eu não disse o que eu queria. Não sei se vem nessas palavras, mas é um pouco isso. E aí, assim, é preciso ter cuidado, porque não é esse lugar da culpa feminina, de que às vezes quando as coisas dão merda, a culpa é nossa. Mas o que ela tá trazendo é uma responsabilidade dela mesma sobre o próprio desejo. Porque ela passa o início do filme,
fazendo algumas terapias que tinham o objetivo de fazer ela se desviar do próprio desejo. Então, ela fazia algumas aplicações de agulhas, alguns banhos gelados, eram algumas coisas meio no sentido de dar choque no corpo, para que ela não precisasse sentir coisas que anunciassem ela de que ela desejava alguma coisa diferente do que ela estava vivendo. O que ela estava vivendo? Um relacionamento tradicional, com um homem, e com uma família. Ela tinha, se eu não me engano, eram 2 filhas, e ela tinha esse relacionamento. E é notável o desconforto dela na hora que ele se propõe a alguma coisa sexual. Ela vai se descobrindo, e aí o filme vai falar de um olhar muito de uma submissão feminina. E não é esse o principal ponto aqui, a gente fala de desejo. No caso da personagem da Nicole, o desejo era um desejo de submissão do sexo. E ela era uma mulher de uma carreira, e essa mulher bem resolvida, e que resolvia tudo, e que tinha uma carreira incrível. Então, era um lugar distante, né? E aí, por que eu quero trazer isso, né? Porque aí não tem a ver com assuma sua submissão, não é sobre isso. Mas o quanto nós mulheres somos colocadas nesse lugar de não olharmos para o nosso próprio desejo, porque a gente precisa entender qual é a demanda do mundo sobre nós. E aí, nesse sentido, nós mulheres progressistas e mulheres é, tradicionais, vamos dizer assim, acabamos nos dando a mão. Porque grande parte da política patriarcal também tem a ver com aprisionar a gente na ideia do que é ser uma mulher. Então, se as mulheres mais tradicionais têm uma ideia de que ser uma mulher é um casamento, é cuidar do marido, é cuidar dos filhos, nessa inversão da lógica, as mulheres progressistas acreditam que para ser uma mulher é preciso o contrário disso. É preciso ser muito bem sucedida na carreira e é preciso desejar isso. Então, lembra que eu comecei falando? A demanda vem na frente do desejo. E todas essas demandas são construídas de estereótipos do que quer ser uma mulher. Então, quando eu falo sobre abrir o pote e a gente, às vezes, demandar esse tipo de coisa de um homem, ou, inclusive, isso, assim, essa ideia de precisar ser suficiente, também é no sentido, às vezes, de, de não poder olhar para o seu desejo, de que você quer além de você mesma. O que você quer de uma relação. No filme, assim, a Nicole vai se haver com esse desejo a partir desse garoto que aparece no filme, mas ela se dá uma chance, que é isso que também é necessário pra gente, enquanto mulher, que é poder experimentar. Para você saber qual ponto do teu desejo faz sentido, você precisa experimentar. E, e aí acaba que a coisa vira em torno desse relacionamento com esse garoto, mas não é, de novo, não é essa a proposta. Mas que a gente possa entender que para a gente lidar com os nossos próprios desejos, a gente precisa experimentar isso. Então, muitas vezes ele não vai estar pronto, ele não vai estar definido, ele não vai estar ali claro. A gente vai quebrar a cara, a gente vai se desorganizar no meio do caminho, porque acho que ela traz isso no filme. Ela se desorganiza, ela deixa de ser tão produtiva no trabalho, ela acaba se envolvendo com o cara do trabalho. E nesse caminho, acho que tem uma cobrança que nós mulheres fazemos para nós mesmas, que é sempre lidar com tudo com maturidade. E acho que isso não é por acaso. Isso vem de como a gente é ensinada a ser mulher desde a infância, que é uma menina amadurece antes de um menino. Então, a demanda de maturidade está sempre ali gritando. E aí a gente acha que até para desejar, a gente precisa desejar com maturidade. Então, o filme traz essa coisa estereótipa, hollywoodiana, blá blá blá, do foi pra balada, foi pra uma balada extremamente exagerada, assim. E não é sobre isso,
mas sobre o quanto a gente dá passos para experimentar coisas. E nisso de experimentar coisas, assim, e aí eu tô trazendo bastante esse recorte de uma relação, e às vezes muito circuncidado nessa relação heterossexual, que também é a proposta do filme, mas que a gente pode pensar a partir de qualquer relação também, tá? É porque eu trouxe isso do que se demanda de um homem no segundo episódio, então é por isso que eu tô trazendo esse olhar, mas eu acho que dá para ser aplicado, né? Mas até das mulheres poderem se perguntar coisas, e aí eu falei no começo do vídeo hoje de que ela tentava não se haver com o próprio desejo, porque dá medo, gente. E aí, assim, talvez isso seja sério, né, nesse sentido, de como a gente tem medo do nosso próprio desejo, porque aparecem coisas das quais a gente não quer se haver. Por exemplo, para uma mãe que precisa se haver com nunca ter desejado ter um filho, mas ela tem um filho. E aí não tem a ver com rejeição, não tem a ver com não amar o filho, mas tem a ver com olhar e falar, cara, não era isso que eu desejava. Eu respondi a uma demanda social, eu respondi a uma pressão tal, ou até aconteceu e eu precisei ser mãe nessa situação. Mas o quanto se perguntar do próprio desejo nesse sentido às vezes abraça uma crueldade, mas também faz você entender mais de si. Então, talvez essa seja a proposta um pouco desse episódio, assim, de talvez dar um pouco de coragem no sentido de que dá para experimentar, dá para olhar um pouco mais para isso, dá para encarar quais são os seus desejos e os seus não desejos para construir novas formas de demandar. Porque, inclusive, quando você se depara, por exemplo, com esse desejo de eu não desejava ser mãe e sou. E aí você percebe que talvez você precise fazer outras coisas na sua vida para além de maternar, para conseguir dar conta dos seus desejos. Porque maternar não era o seu desejo inicial. Não é o teu desejo de vida. Mas também é um lugar onde você pode se colocar. Mas para você conseguir se colocar, você precisa abraçar outros lugares de desejo. Você precisa demandar que pessoas te ajudem nesse processo de maternar. Então, volta a esse lugar assim, enquanto descobrir um pouco mais sobre o seu desejo, faz com que a gente construa demandas. Sabe, em vários processos, sabe, assim, de você poder saber que você queria que o teu parceiro lidasse melhor com. Não é sobre. Você queria que ele lavasse mais louça, poder demandar isso, mas assim, você queria também que ele te ouvisse melhor falar do teu próprio trabalho. Que ele pudesse fazer algo para mostrar que o teu trabalho é importante para ele. Quais são as demandas que a gente pode fazer quando a gente percebe, inclusive sexualmente, quais são os nossos desejos na cama? E aí, o quanto. Por que eu resolvi falar de desejo feminino e falei que é tão importante logo um dia antes do meu aniversário? Porque desejo feminino também é resistência. A gente vem de uma vida, né? Onde nosso desejo é podado. E a gente cresce e amadurece para suprir a função das mulheres no mundo. Seja ela engravidar, maternar, seja ela cuidar. Então, a gente está sempre no lugar de cuidado, mesmo quando a gente trabalha. Os trabalhos que tem mais a ver com cuidado são trabalhos que são vistos como femininos. Então, entender o que disso é um aprisionamento para poder resistir. E para poder resistir, a gente não pode abrir mão do nosso próprio desejo. Um beijo, até a próxima terça-feira.